Olá, eu sou Carlos Gasparotto e tenho o desejo de trazer uma palavra para o seu coração nessa oportunidade sobre a luz verdadeira e seu significado. Fica aí comigo até o final que você vai saber o que é a luz verdadeira. Muitos falam sobre um ser cheio de luz, um ser iluminado, e eu vou refletir nessa oportunidade sobre isso. Fica aqui no meu canal, dê um joinha, se inscreva no meu canal e todos os domingos eu vou estar transmitindo diretamente para o seu coração uma mensagem da palavra de Deus. Então hoje eu vou falar sobre a luz verdadeira e seu significado. O que significa ser alguém iluminado, O Evangelho de João começa exaltando a Cristo como o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. João também afirmou que todas as coisas foram feitas por ele e que ele era a luz que resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Nesse caso, as trevas estavam representadas pelo povo de Israel, que não reconheceu o seu Messias na pessoa de Jesus de Nazaré. Que coisa mais trágica, Um povo que aguardava por séculos um Messias redentor, mas quando ele surge, eles o rejeitam. Em João 11, o evangelista diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Na verdade, Jesus não surge do nada, não veio do nada. Todo um arcabouço profético anunciou a sua vinda por meio de cerca de 300 profecias contidas no Antigo Testamento, na Velha Aliança, que era a Torá dos judeus. Dias antes de Jesus começar o seu ministério, ele é precedido por João Batista, que anuncia claramente a vinda do reino de Deus na pessoa do Cordeiro Santo. Embora Jesus tivesse vindo para os judeus, o evangelista João capta o sentido universal da mensagem de Cristo. Em João 1, de 6 a 8, ele diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Jesus mesmo afirmou que a salvação veio dos judeus, porque ele mesmo era judeu. Porém, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, está escrito que Jesus veio para todos os povos. Por isso que no verso 7, João declarou que Jesus veio para que todos os que crescem nele, veio para todos os que crescem nele. Jesus é chamado de casa de oração para todos os povos, conforme a sua própria previsão em Marcos 11:17. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? A expressão de Cristo, minha casa, está dizendo do próprio Jesus. Ele é chamado por João de a luz verdadeira que ilumina todo homem. Em João 1,9 ele diz: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que veio ao mundo. Muitos têm interpretado erradamente o significado dessa luz. Eles falam: essa pessoa é cheia de luz, mas a que luz se referem? Que luz é essa? O Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Esse Salmo 119 contém 150 versos somente sobre a palavra de Deus. Esse verso 105 diz que a palavra de Deus é luz que ilumina os nossos passos. A expressão iluminar na Bíblia significa ter Deus revelado na vida de alguém. O Salmo 34:5 diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. O rei Davi afirmou que o Senhor ilumina as nossas trevas, ou seja, que ele nos faz conhecer o seu caminho. Em 2 Samuel 22:29, ele diz: porque tu, Senhor, és a minha palavra, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Eliú,
O amigo mais jovem de Jó disse ao aflito homem sofredor, Jó 33:30, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Portanto, essa luz é que tira o homem da cova, tira o homem do inferno da perdição e o ilumina com a luz da vida. O mesmo Eliú define que essa luz envolve o espírito do homem para entender a Deus. Jó 32:8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. O velho profeta Simeão, que aguardava a chegada do Messias, naquele dia foi ao templo e teve a alegria de tomar Jesus em seus braços, com apenas 8 dias de vida, e adorou ao Senhor, dizendo e abençoando ao pequeno menino. Lucas 20, de 30 a 32. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Portanto, ser cheio de luz é ser cheio do conhecimento de Deus e ter recebido a Cristo em seu coração. De fato, Jesus veio para os judeus, mas como eles não cumpriram a missão estabelecida por Deus de proclamarem o seu nome, prevaricaram na missão dada por Deus. Jesus é a semente de Abraão entregue às nações, em substituição à missão original que os judeus rejeitaram. É por isso que o evangelista João brada a alta voz, em João 1:9, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que veio ao mundo. João 1, de 10 a 12, ele completa, estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O verso 10 nos dá conta de que Cristo foi o executor da obra da criação, porque ele é a palavra de Deus. Em Gênesis 1:3 está escrito, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Portanto, quem disse haja luz foi Cristo, pois ele expressa a voz de Deus como verbo vivo, o verbo vivo, o verbo divino. João diz que Jesus estava no mundo, que ele mesmo criou, mas o mundo não o conheceu, no sentido de que ele não teve uma aceitação unânime. Os próprios judeus que constituíam o povo de Jesus não o acolheram, antes o perseguiram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, todo aquele que crê e confessa a Cristo com seus lábios, se torna verdadeiramente filho de Deus. Muitos se arrogam serem filhos de Deus gratuitamente, sem nenhum compromisso com Jesus. Não, para ser filho é preciso ser gerado. Não existe um filho que não seja gerado. Em João 1,13 diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para ser gerado filho de Deus é preciso ser gerado de Deus. Assim como todos os homens são gerados de Adão, para ser filho de Deus é preciso ser gerado pelo último Adão, que é Cristo. Assim como Adão era cabeça de uma geração carnal, Jesus é cabeça de uma geração espiritual. Em Romanos 5,12 está escrito, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, por meio de Adão, todos os seus filhos gerados depois dele se tornaram pecadores, porque já nascem biologicamente com a marca do pecado. Se tornaram imprestáveis para Deus. Pelo fato de todos os descendentes de Adão haverem se tornado pecadores, pelo simples ato de terem nascido, foi preciso que Deus preparasse um plano para tirar esses pecados do caminho de condenação, que foi enviar Cristo ao mundo para morrer por eles. Romanos 5,8 nos diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, o único pecado pelo qual Cristo morreu é o pecado de Adão, transmitido a toda a raça humana. Em Romanos 5,17, Paulo diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, que era Adão,
muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Meu amigo, é preciso que você entenda isso para ser salvo. Tem muitos cristãos que não entendem essa verdade, que acham que Cristo morreu por todos os seus pecados. Não, meu amigo. Cristo não morreu por todos os seus pecados. Cristo morreu por um único pecado. É o pecado que conduz à morte, que é pecado de natureza e não de comportamento. Cristo não morreu pelos nossos comportamentos imorais, nem por nossas atitudes erradas com relação a nós ou a nosso próximo. A Bíblia diz que cometemos pecado contra nosso corpo e contra nosso próximo. Esses pecados não levam ninguém ao inferno, e nem foi por eles que Cristo morreu, mas eles apenas deslustram a nossa relação com Deus. O pecado que leva o homem ao inferno é um só: o pecado cometido contra Deus de rejeitar a seu Filho, também chamado de pecado contra o Espírito Santo, porque o Espírito testifica de Cristo. Esse pecado corresponde a continuar no caminho de Adão, ou seja, estar afastado da comunhão com Deus. Em Romanos 5,18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Dessa forma, assim como a ofensa e o juízo para a condenação vieram por meio de Adão, por um só ato de justiça, que foi a morte de Cristo na cruz, veio a graça e a justificação para todos os que creem. A graça é a possibilidade que o homem tem de ser salvo pela morte de Cristo na cruz, e a justificação é o fato de ter o seu pecado perdoado. A salvação, embora seja gratuita, teve um alto preço para Deus, que foi a morte de Jesus naquela cruz. A salvação é inteiramente gratuita, porém ela é condicional. A condição para ser salvo é o homem renunciar a si mesmo, tomar a cruz de Cristo e se tornar o seu discípulo. Aqueles que entendem que Cristo é apenas um homem sábio e um profeta, mas o desprezam como seu Salvador, não serão justificados por ele. A justificação é um princípio estabelecido por Deus para receber alguém no seu reino, porque Deus não aceita pecadores. Veja João 9,31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Vejam o profeta Sofonias, escrito no seu livro, capítulo 3, versículo 2, onde ele escreveu: não obedeceu a sua voz, não aceitou a correção, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Assim, quando alguém é justificado pela morte de Cristo no Calvário, esse é recebido por Deus, pois deixou de ser pecador. Porque além de justificada, essa pessoa é santificada, ou seja, de pecador ele se tornou santo, como bem afirmou João Batista a respeito de Cristo, em João 3,33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Dessa forma, meu amigo, todo aquele que rejeita Cristo faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu de Cristo. Em 1 João, capítulo 5, versículo 10, diz assim: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, ou quem não crê em Deus, faz Deus mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então aquele que crê em Cristo já tem a vida eterna, mas aquele que não crer em Cristo, a condenação paira sobre ele, porque ele diz que Deus é mentiroso, porque Deus deu testemunho de Cristo. Em João 3,36 está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amigo, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou a luz que ilumina todo homem. Então, se você é alguém que quer ser um iluminado, se você quer ser alguém que tem a luz de Cristo, creia nele como seu Senhor, como seu Salvador, renuncie às suas vontades, os seus egos, renuncie a tudo aquilo que você faz que não agrada a Deus,
para se tornar seguidor de Cristo, para ser o seu discípulo. Portanto, quando Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava afirmando que não havia e nem há outro meio de nos achegarmos a Deus. Somente por meio de Cristo nós podemos nos achegar a Deus. Não é pela nossa bondade, não é por meio de uma vida moral correta, não é por meio de assistência social aos menos favorecidos que nós nos achegamos a Deus, mas somente por meio de Jesus Cristo, a luz verdadeira que ilumina todo homem. E a nossa salvação advém da morte de Cristo na cruz por um único pecado que nos condenava à morte. Assim como Adão é a porta larga da perdição, Cristo, o último Adão, é a porta estreita que nos conduz de volta para Deus. Então, meu amigo, ou você crê nisso, ou você permanecerá perdido em suas elucubrações, em suas fantasias, em seus misticismos. Portanto, creia em Cristo como o último Adão, que pagou naquela cruz a cédula de dívida que havia contra nós, por havermos nascido no pecado, por havermos recebido o pecado mortal, o pecado de Adão, o pecado transmitido à raça. Então, meu amigo, Cristo é que nos perdoa desse pecado, é que nos limpa. E o pecado de ações morais, de ações cometidas contra o próximo, você tem que pedir perdão ao seu próximo, não a Deus. Porque o perdão a esse próximo impede que você perca o prêmio, quando estiver no reino de Deus, o prêmio, os seus galardões, o prêmio que Deus vai te dar na eternidade. Por isso, meu amigo, a luz verdadeira que veio ao mundo é Cristo. A luz verdadeira advém da palavra de Deus, porque Cristo é o Logos de Deus. O Logos em grego significa palavra. Então Cristo é a palavra viva de Deus. Então creia em Cristo, entregue seu coração a Cristo e confie nele, e ele tudo fará, e você estará entrando no reino de Deus.